Vamos trazer um pouquinho de religião aqui pro programa, Augusto? Vamos falar de religioso? Tá mais pra falta de. É o seguinte, o Frei Luiz Favaron, adepto da teologia da libertação e que se gaba por ter ajudado a construir o PT agrário, visitou o criminoso Lula na cadeia. Disse que o corrupto e lavador de dinheiro tem momentos de tristeza e depressão e sente muita saudade dos netos. E revelou que nem ele nem Lula entenderam bem o que é uma cadeia. Tem aí, Andrezão? Vamos ver. O lugar onde o presidente Lula está. Eu cheguei lá assim, estava muito triste, muito emocionado, pensando que o Lula estava preso, né, que não era o lugar dele. E, chegando aí até questionei, falei, mas esta sala onde você está fica sempre trancada, né? E ele falou, pois é, eu estou numa solitária aqui. E ao final do encontro, ainda segundo o relato do Frei italiano, o presidiário Lula teria feito uma oração e comungado. Ficou sensibilizado aí com o depoimento, Augusto, do Frei? Olha, eu sou um católico pouco praticante, eu devo admitir e tal, tem aqueles pecados do católico brasileiro aí. Sentar no confessionário vai gastar muito tempo do padre, agora, né? Eu aprendi o suficiente para entender assim, em primeiro lugar, um sujeito que funda o PT agrário, primeiro ele mente, né? E não deve mentir um religioso, aspas, bota aspas isso. Porque PT agrário a única coisa agrária do que lembra o PT é o sítio de Ibiúna, de Atibaia, porque é o MST do Stedley que cuida dessas outras coisas agrárias, com a seguinte agravante: se você enxergar, os caras só conhecem foice e martelo de bandeira da antiga União Soviética, o MST. Se você der uma foice para ele manusear, ele corre o risco de se transformar o Stedley no primeiro revolucionário da história que se degolou sozinho, tentando arar o campo com uma foice que ele não sabe o que é nem para que serve. Bom, isso é o PT agrário. Agora, com esse sotaque de padre de piada, esse cara aí mostra, e pelo que disse, eu não queria encontrá-lo preso, porque ele não merece estar preso. Quer dizer, ele acha que quem rouba deve ficar em liberdade, e os lesados, provavelmente, como quer o PT, é que devem ser presos. Eu acho que se você chegar de repente, assim, de surpresa para um Frei, aspas de novo, desse tipo, e falar assim, de bate pronto, olha aqui, reza aí a segunda parte do Salve Rainha, ele não sabe. Ele não sabe. Eu decorei, agora eu já esqueci. Eu decorei com muita dificuldade. Agora, Salve Rainha, o credo e tal, aqui eu nem vou fazer o teste aí, porque eu não sei se a gente vai bem. Mas esse Frei, que deveria saber, não sabe. E depois é o seguinte: no meu tempo, e isso eu aprendi, você não podia comungar se você tivesse pecado grave, né? Pecado mortal aí não confessado. Agora pode. O Lula não confessou nada, porque se ele confessasse, ele já estaria condenado a mais tempo de cadeia que o Sérgio Cabral. Não confessou e comungou. Mas que graça, né? O Lula não aprendeu na cadeia a rezar, a acompanhar a missa da TV Aparecida, e agora comunga, sem confessar, etc, né? etc. Ele, repito, deve continuar na cadeia, porque a cadeia está se mostrando muito benéfica a um criminoso compulsivo como o Lula. Ele pelo menos reza. Ele não pode continuar roubando pelo simples motivo de que está preso, mas ele reza agora, né? Quem sabe daqui a mais um tempo ele pode, já que em vez de disputar o prêmio Nobel, tentar uma canonização na igreja do nosso Frei aí de piada. Inacreditável, né, cara? Augusto, você sabe que aí completando, parafraseando até o Roberto Campos, o PT também é o partido dos ateus que rezam e fazem primeira comunhão, né? Exatamente. Além de ser o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam. E dos democratas, né? Que apoiam ditaduras também. Né? Tem várias contradições, afinal, a esquerda é a Disneylândia da contradição, né, Augusto? Falando
falando sobre o caso aí do Frei, né, o triste relato da vida dura do Lula na cadeia, vamos lembrar que ele é um preso VIP, né? Primeiro, que não está num presídio comum como deveria. Segundo lugar, a cela dele não é uma cela, é o dormitório adaptado dos agentes da Polícia Federal, tem 15 metros quadrados, porta aberta, TV, não tem TV a cabo. Só TV, mas tem uma mesinha para fazer sala de reunião, tem armário com as trocas de roupa dele, onde ele guarda aí alguns quitutes. Bom, querendo ou não, foi o QG da campanha do poste, do Fernando Haddad. Então, precisa ter toda uma estrutura, né, para você tocar a campanha de dentro da cela. Falando sobre a teologia da libertação, né, isso é uma corrente ideológica, não dá para falar que é religiosa, né, ideológica, muito perigosa, que prega aí a dessacralização da figura do Cristo e na transformação dele de uma figura até política, né? Então, assim, foi um grande passo atrás dessa grande fatia da comunidade católica. E nas comunidades eclesiais de base, né, que você bem citou, chegaram a ser 100 mil núcleos, viu, Augusto? E elas foram fundamentais para a capilaridade do PT e do petismo, né? Esses grupos religiosos, eles eram usados, inclusive, para difundir aí, vamos dizer, todo o ideário petista e aquela cantilena de que era para os pobres e não sei o que, inclusive instrumental na formação do movimento Sem Terra. Eu vou recomendar aqui para o ouvinte da PAN, que conhece o trabalho do youtuber conservador católico Bernardo Kister. Ele tá prestes a lançar um documentário chamado Eles Estão no Meio de Nós, justamente sobre esse golpe que a teologia da libertação deu na verdadeira doutrina da fé católica. E aí, Luciana? Olha, eu concordo com o Caio, porque o ex-presidente Lula é um político condenado, a justiça condenou, isso não tem como fazer qualquer tipo de questionamento, e ele está numa prisão realmente VIP, porque se tivesse nos presídios comuns aí, nos presídios que a gente vê espalhados pelo país, a situação seria muito pior. Até o ano passado, eu não sei necessariamente agora como é que está a situação, ele passava o dia conversando com os agentes e contava muitos casos para os agentes, então não pode se dizer também que é uma solitária. Ele recebe uma quantidade expressiva de visitas, não tem aquele rigor com relação às visitas. A advogado entra e sai como se fosse o apartamento dele. Então, é realmente um questionamento que deixa muito a desejar. Se a gente levar em consideração que o PT ficou aí 14 anos no poder e não resolveu a situação dos presídios. Se fosse um dos presídios aí que foram administrados na época pelos petistas, a situação do Lula seria infinitamente pior. Então, não há muito o que ficar reclamando, não, porque a situação dele hoje, ele é um preso privilegiado, na verdade. Vou contar um caso aqui que mostra como esse pessoal da teologia da libertação é cínico. E envolve, claro, o Frei Beto de tantas glórias e tradições. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vi um livro dele que ele deu para um amigo de presente com uma dedicatória. E a dedicatória é a seguinte: para fulano de tal, não sei o que, em Cristo e em Castro. Termina assim. Então é um cara capaz de conciliar a figura do Jesus Cristo com o Fidel Castro, um assassino patológico, como foi o Guevara, como é o Raul Castro, e ele põe ali, em Cristo e em Castro. Ele gostou da aliteração e do jogo de palavras. O Frei Beto integrou o primeiro governo Lula. Ele saiu porque não estava radical o suficiente, ele era conselheiro, pode ter uma história assim. Sim, ele além disso tinha atividades paralelas. Ele celebrava os casamentos do Lula na festa junina, que era realizada em julho, na Granja do Torto. Era ele o que casava o Lula todo. Desde aquela época ele já brincava de quadrilha, professor. Já brincava de quadrilha, exatamente. Ele fazia isso. Imagine em Caixa Preta, é isso aí. O cara era confessor do Lula. Confessor. Imagina se o Lula contou tudo pra ele. Esse cara não dorme. Delação do Frei Beto, imagina. Não dorme, E aí ele tinha um grupo que o pessoal ia rezar e tal. Depois de rezar, saíam todos para roubar, sim, com a consciência em paz.